Olá, pessoal! Seja bem-vindo! Você que está aqui acessando o nosso canal no YouTube, mais um episódio Mulheres na PAN no ar. E hoje recebendo uma convidada muito especial. Hoje está aqui na minha frente Suzete Maria Santos de Novaes, né? Eu sempre conheci como Dona Suzete de Novaes, né? Ela, gente, que é vice-presidente da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Blumenau, a nossa querida Asaprev. Dona Suzete, que alegria te receber, bem-vinda! Muito obrigada, Tamara. Eu me sinto muito honrada, né, de fazer parte desse programa, que tenho certeza que é uma idealização sua, porque você sempre foi muito carinhosa, né, e muito respeitadora com as mulheres, sempre apoiando, né, o trabalho da mulher, a mulher em si. Então, uma valorização muito grande. E parabéns. Imagina, Dona Suzete. Tava falando aqui pra ela nos bastidores, né, Gui? O Gui que faz a nossa parte técnica, né, Gui? Dona Suzete é uma amiga de alguns anos já, né, Dona Suzete? E assim, a minha admiração pela tua história, sabe? Eu precisava ter um episódio Mulheres na PAN contigo, porque a tua história realmente é inspiradora. A senhora sempre tão envolvida, né, com tantas coisas. Eu fico pensando, meu Deus, como é que uma mulher dá conta de tanta coisa? Ela é esposa, ela é mãe, ela é empreendedora, ela está à frente da Asaprev, todos os projetos envolvendo cultura, né? E serviço social para a comunidade. A senhora está sempre ali junto com o seu Wildo, Mário de Novaes, que é teu esposo, presidente da Asaprev. E que alegria te receber hoje, Dona Suzete. Obrigada. A senhora é de Ibirama, natural de Ibirama. Sim, sou ibiramense. Olha aí, né? E a senhora tem irmãos? Como é que foi a tua infância? Fala um pouquinho pra gente. Bom, lá em Ibirama, nós somos uma família de 4 irmãos, né? Um homem e 3 mulheres. Uhum. As 3 mulheres. Olha só. Né? Na juventude, assim, a gente saía sempre nós 3 juntas, né? E uma apoiava a outra. E Ibirama tem uma frase que diz: Ibirama e os seus belos panoramas. Ibirama é uma cidade muito encantadora também, de gente muito empreendedora. Olha aí. Região do Vale toda é assim, né, Dona Suzete? Eu me admiro, assim, com a nossa região do Vale. Como nós temos pessoas realmente batalhadoras e empreendedoras, né? Isso. Lá, inclusive, agora, nos últimos tempos, tem o ecoturismo, né? Eles, principalmente a juventude, né? Abraça muito aquelas canoagens e se embrenham nas matas, nos rios. Então, vejo, assim, uma cidade bastante encantadora. E quando eu tinha 15 anos, meu pai disse, bom, nós vamos agora residir em Blumenau. E foi uma surpresa. Eu tinha 15 anos e a gente veio para Blumenau e daqui a gente não saiu mais. Eu até morei em São Paulo, né? Casei, moramos em São Paulo, depois em Fortaleza. A nossa filha nasceu em Blumenau. A senhora tem 2 filhos, né? Casal, sim. Casal, né? E o nosso filho nasceu em Fortaleza. Ele é cearense. Cearense. Tem aquela calma, aquela bondade, né? Que coisa, né? E a senhora, então, tem duas irmãs, vocês são 3 meninas. 3. O que não aprontaram essas 3 meninas, né? Você sabe, nós éramos assim, ó, na Rua 15, em Blumenau. Sempre a gente caminhava e ia até a igreja, né? A igreja católica, que hoje é catedral. E nós 3 íamos na missa, e depois a gente descia a escadaria e descíamos a Rua 15. E o ponto de encontro era no restaurante do Grande Hotel, que hoje não existe mais, é uma pena. E lá tinha também o hotel tinha um restaurante, chamava-se Aquarium. Certo. E aí a gente ia para lá e nós nos encontrávamos aí com todos os amigos, amigas, e era um bate-papo muito gostoso. A gente se reunia, inclusive, eu fiz parte de movimentos estudantis. Eu ia perguntar isso para a senhora, porque assim, uma mulher que se envolve tanto, a senhora se envolve com os eventos da Asaprev, fazendo tudo que é evento, festa, e meu Deus do céu, né? Antes da pandemia também era uma outra realidade, né, Dona Suzete? Aí depois veio a pandemia e agora, enfim, as coisas, claro, mudaram um pouco, né? Mas a senhora sempre foi muito ativa, né? Núcleo de mulheres empreendedoras, sempre apoiando muito as mulheres. Tu sempre teve essa
essa característica de se envolver, de estar junto com as mulheres, desde nova? Sim, quando eu tinha 19 anos, eu ingressei no magistério, né, como professora, aí dando a aula, assim, para uma turma de crianças bastante até ativas, né? E a primeira escola que eu dei aula foi na Irmã Benvarda, ficava na Alameda Rio Branco. Em Blumenau já, então. Isso, em Blumenau. Depois eu fui para a escola do João Wiedemann, e quando eu estava na escola do João Wiedemann, eu recebi um convite para dirigir uma escola reunidas lá na Ponte do Salto. Para mim, assim, com 19 anos, foi uma surpresa muito grande e também foi um desafio enorme. Mas eu pensei jovem, comigo, né? A gente, né? Eu acho assim que eu devo ter nascido para enfrentar desafios, porque foram muitos. E acabei, né, realmente indo para aquela escola. O nome ainda existe, essa escola, né? Hoje já é uma escola já de ensino médio. É a Áurea Perpétua Gomes. Certo. Fui diretora lá. Foi assim um aprendizado muito bom. Aquilo serviu para minha vida. E o que fez a senhora querer ser professora? Como? O que fez a senhora querer ser professora? Pois é, eu acho que é isso. Eu sempre gostei muito de crianças e gostei muito de ensinar, né? De poder proporcionar alguma coisa para as pessoas. E me motivei, acho assim que foi uma grande, um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo assim se tornou algo muito desejado, assim, muito feliz na minha vida, né? Bom, aí depois eu casei. Vamos chegar nesse ponto. Quantos anos de casada? Já 52 anos vão fazer. Gente! Ouro! Que bênção, 52 anos de casada, e eu ia chegar nesse ponto. Eu queria saber como que a senhora conheceu o seu esposo, o seu Hildo, porque vocês do Nosso Zete é aquela coisa, depois de um tempo de convivência, a gente já não consegue imaginar aquela pessoa sem a outra, né? É incrível. Sim. A senhora acha que realmente com o passar do tempo a gente se torna parecido com o outro? Acho que sim, a gente vai assim, assimilando, né, aquilo que acontece dia a dia, daí aquela compreensão, que nós temos que ter compreensão, né? Com o nosso companheiro, o homem com a companheira. E assim, a gente se deu muito bem. Então vamos lá, conta como é que tudo começou. A gente tem que ceder um pouco, né, Tamara? Com certeza, como, temos né? que ceder, Mas assim, ele respeita muito, eu também respeito. Nós nunca tivemos uma discussão inflamada. A gente discute normal, né? Quando a gente quer colocar a sua opinião, mas assim, tudo muito somos assim um casal que tem uma compreensão muito grande. Com certeza, né? À toa que trabalham aí tanto tempo juntos, inclusive estão à frente da Zaprev já há muito tempo. Sabe que o Wildo, meu marido, ele sempre diz assim, eu dizia para ele, né? Poxa, tu não queres ir conversar com teus amigos, ir num bar, alguma coisa? Não, eu só vou se você for. Se você for junto, eu vou. Então, eu sempre acompanhei o Wildo em todos os momentos. Olha aí. Olha, não lembro assim, talvez ele foi um passeio rápido e tal, mas assim, a gente foi e continuamos a ser muito companheiros. Sim, mas eu percebo muito isso. Mas então, um dando força pro outro. Um acompanhando o outro. Eu acho que isso é um grande segredo realmente, mas fala pra gente como é que vocês se conheceram. Quando foi isso? Ai, foi muito interessante, né? Eu morava na Alameda Rio Branco, né? Com a família. E eu fazia aquele trajeto da Alameda até a Rua 15, perto ali do grande hotel onde existia, né? Hoje ainda tem a Casa Flamingo por ali também. E ali tinha um ponto de ônibus. Aí eu ficava no ponto esperando pelo ônibus para ir para a escola. E eu via, de vez em quando, um homem muito bonito. Ele tinha um Fusca naquela época, né? Fusca. Isso, imagina, né? 1970. Não era para qualquer um ter um Fuscão. E eu só ficava assim, olhando, né? Interessante, aquela pessoa e tal. Aí ele entrava num banco que tinha ali próximo e tal. E assim foi. E um belo dia, foi muito interessante. Ele passou por mim, olhou e disse assim, eu lhe conheço. Eu disse, como assim?
Não, eu sempre vejo você aqui no ponto de ônibus. Daí começamos a A conversar. senhora nem sabia que ele também Não. reparava em você. Não, também não. Aí começamos a conversar e ele disse, onde é que você dá aula? Porque eu sempre estava com uma pilha de cadernos, né? Sim. Naquela época, a gente, às vezes até com guarda-pó também, né? Aí eu disse, lá na Ponte do Salto, é bem longe. Mas eu posso lhe levar? Eu disse, pode. E assim foi. E assim começou a amizade. E assim foi. Mas também teve um episódio também muito interessante, seguinte, a gente ia no baile no Carlos Gomes, né? No Teatro Carlos Gomes, ali aconteciam muitos bailes, né? E ele foi nesse baile e é interessante. Aí ele foi nos levar para casa, as minhas irmãs e mais uma amiga. Mas ele estava flertando com essa amiga. E essa amiga sentou na frente, com ele e nós três atrás, né? No assento de trás do Fusca. E ele olhava do espelhinho do carro para mim, que estava atrás. E aí eu olhava e ele olhava e tal. E aí parece que despertou alguma coisa, né? Pois é, né? Mudou ali, o clima pintou. Daí são 2 episódios, assim, bem marcantes, né? E de lá pra cá, a gente foi conversando, foi. A senhora casou com quantos anos? Eu tinha 22 anos. 22 anos, é. E aí, dona Suzete, como é que foi pra vocês, né? Essa construção do casamento? Porque a senhora falou, né, de algo muito importante, que é ser parceiro realmente um do outro. E realmente, sim, um incentivar o outro, né? Vocês chegaram a ter comércio, vocês trabalharam juntos, como é que foi isso? A senhora continuou dando aula por um tempo? Sim, é que o meu marido era securitário, né? E recebeu um convite para ir para São Paulo. Aí, aquilo foi uma mudança, assim, bastante grande, né? E nós fomos morar em São Paulo, ele começou a trabalhar lá em São Paulo, na Atlântica Boa Vista de Seguros, né? Trabalhava com seguros. Só que lá em São Paulo nós ficamos 3 anos e de repente surgiu o convite para morar em Fortaleza, no Ceará. Aí eu pensei comigo, meu Deus, nós já tínhamos a nossa filha, né? Fomos para o Ceará, eu estava grávida, inclusive. Quando cheguei no Ceará, a mudança de temperatura foi tão grande, um calor intenso, uma claridade, porque em São Paulo é uma cidade assim, sempre foi meio escura, né? Assim, apresentava um outro cenário, assim, né? Chegamos em Fortaleza, uma claridade imensa. É considerada Fortaleza como uma das cidades mais claras do mundo. Olha, não sabia. E o nascer do sol e o pôr do sol lá são coisas assim maravilhosas, fantásticas. Aí paramos no Ceará, ficamos lá 3 anos também, e um belo dia surgiu o convite e nós íamos para o Rio de Janeiro. O nosso filho nasceu lá, né? O Luciano nasceu lá em Fortaleza. Aí eu disse, meu Deus, mais um desafio. Fomos morar em Niterói. Essas mudanças são bem desafiadoras mesmo de nós fomos residência. passar o Natal, viemos passar o Natal em Blumenau com a família e a gente não voltou mais para casa. Então, assim, quando nós chegamos em Niterói, eu matriculei as crianças numa escola, né, bem ali no centro, e o meu filho chorava muito, ele tinha 2 aninhos. Chorava e não queria ir para a escola. Eu disse, meu filho, vamos lá brincar com teus amiguinhos. Mas depois a psicóloga da escola, ela conversando, ela viu o porquê disso. É que ele não voltou mais para casa. Estranhou. Estranhou e certo, ele sentiu falta. Mas, meu Deus, onde é que está a minha casa, né? Sim. Mas assim, foi um episódio assim, que marcou bastante. Mas assim, foi muito bom um período também. E depois eu disse, chega, vamos voltar para Blumenau, porque os meus pais não conheciam os netos, né? Esse vínculo da família estava né? Os meus irmãos falta. Não conheciam, né? Os sobrinhos, e a gente voltou para Blumenau e daí a gente não saiu mais de Blumenau. E aí o que vocês resolveram fazer aqui? Bom, o meu marido continuou ainda como, né, securitário, e eu pensei comigo assim, puxa vida, eu agora não vou voltar mais para o magistério, mas eu quero trabalhar com pessoas. Aí, nessa de trabalhar com pessoas, eu queria fazer um bem para as pessoas, não é muito o trabalho que representasse para mim, mas que representasse para mim ajudando as pessoas. Aí eu pensei assim, eu acho que eu posso causar um grande bem para as pessoas fazendo maquiagem, trabalhando com o visual, e aí acabei fazendo vários cursos de estética, né? Olha. Trabalhei muito, atuei muito.
tive o prazer de deixar lindas noivas maquiadas, né? Muito bonitas, a família também. A senhora foi maquiadora? Sim. Nossa, 2017, eu não sabia. Até hoje, Tamara. Eu Linda. não vou a lugar nenhum, eu faço em casa. Tá sempre, a senhora tá sempre linda do mesmo. Jeitinho assim, né, meu, mas eu tenho ainda a minha mão firme, né? Olha só. E vou me virando dessa maneira. A senhora Mas, teve um salão? não, Chegou a ter eu salão, trabalhava no salão. Trabalhava num salão. E também eu fazia o atendimento na casa das pessoas, né? Residencial. Domicílio. Uhum. A domicílio. E foi muito gratificante porque eu conheci pessoas espetaculares. Nossa, né? imagina. E isso até hoje. Aí me tornei representante de uma linha de produtos, uma linha internacional, né? Até hoje a senhora representa? Sim, são 40 anos. Eu atuo como representante da Jafra. Ah, perfeito. É um tratamento fantástico. E eu tenho clientes, olha só, de praticamente 40 anos. É uma área que realmente fideliza, né? Porque Sim. quando você atende bem e o produto é bom, fica pra Sim. sempre, né? Sim, assim, faz efeito, as pessoas gostam. Exato. Porque uma coisa é você adquirir e não ver o efeito, né? Outra é você ver realmente que é coisa boa. Verdade. Bom, nessa andança toda, eu fiz vários cursos também para direcionada à estética, à massagem, à reflexologia podal. Eu fiz junto ao Instituto do INA, aqui em Blumenau. Perfeito. Um Maravilhoso. instituto que oferece assim, vários cursos, né? Dirigidos para a área da saúde, de forma profissionais. Sim. E assim eu Tem me realizei. o proprietário, O Marcelo? o Marcelo, conheço Marcelo é um a querido. Márcia também, que é podóloga. Isso, a Deixar Márcia. um beijo pra eles, são maravilhosos. Fica Sim. aqui no Bom Retiro, né? Sim, no Bom Retiro, né? Uhum. E então assim são coisas assim, foram desafios que eu sempre gostei de desafios. Sempre aprendendo Sempre. coisa nova, né, dona Suzete? Aí um dia eu estava num supermercado e tinha um senhor falando assim, eu ouvi quando ele disse assim: eu trabalhei 35 anos num banco e agora me aposentei e não sei o que fazer, porque só era banco, banco, banco diariamente. Aí eu disse para ele assim: senhor, mas tem tanta coisa que o senhor pode fazer, a sua sabedoria, com certeza, o senhor pode se colocar junto a uma entidade, né? Porque não adianta você adquirir os conhecimentos e você partir desse mundo levando esses conhecimentos. Então, eu vejo assim, por isso que eu tenho assim uma alegria muito grande de poder passar para as pessoas aquilo que eu aprendi, né? Isso me deixa feliz. Isso é maravilhoso. Isso me é o maior torna legado feliz. que alguém deixa, né? Exatamente. Sabe, Tamara, nessa andança, um dia o Pedro Cascais Filho, ele convidou o Wildo para fazer parte de uma reunião, uma fundação da Micro Pequena Empresa, uma associação que abrigasse, né, os pequenos empreendedores. E aí, aquilo aconteceu em 1984. Eu já estava com meus filhos assim, maiorzinhos, e aí o Wildo chegou em casa e disse assim: vamos nos empenhar e vamos ajudar o Pedro a formar essa associação. Eu disse: estou dentro. E de lá para cá a gente começou com esse movimento, né? E eu acabei assumindo o Núcleo da Mulher Empreendedora na AMP de Blumenau. Permaneci 20 anos ajudando as pequenas empresas, as mulheres, a dar maior visibilidade ao trabalho, aos produtos, né? Fazendo com que as empresas, né, fossem conhecidas. Criamos um desfile de moda que chamava-se Moda Mulher. Bacana. Maravilhoso. Então, assim, as pequenas empresas, né, pisavam na passarela, né, através dos seus manequins, né, pessoas que tinham habilidade, né, e ali mostravam aquilo que produziam. Então, era uma alegria imensa. As pequenas empresas hoje ainda não têm um lugar que deveriam estar, né? Porque assim, elas têm uma dificuldade muito grande, elas têm que produzir, elas têm que vender. Hoje é assim, produzir, vender, estar presente, divulgar, né? E tudo isso é um grande esforço, porque quando você produz, você praticamente não tem o tempo
para ficar atendendo, né, nas vendas, na propagação do produto. Então eu vejo assim que a empreendedora de pequenas empresas e de empreendedores individuais são heroínas. São. Realmente. São heroínas. São os que tocam o nosso país, na verdade, Exato, né? tocam o nosso país. É o que faz a máquina girar, de fato. Com certeza. Que gera riqueza, que gera empregos e que realmente aguenta ali firme e forte os desafios, né? Isso. Porque impostos... Nossa, a carga tributária do país... É uma série de dificuldades. Uma série de... Que a pessoa tem que ser muito corajosa e muito empreendedora. Porque nem todo empresário... ele se torna um empreendedor, né? Ele acaba não investindo. Então, os empreendedores têm que pensar nessa possibilidade, né? De continuar incentivando o empreendedorismo, mas também investindo, inovando, acompanhando. A senhora que entende, né? Que acompanhou tantos anos, que ainda, né? Claro, empreendedora para sempre, né? Qual que é o maior, resumidamente assim, qual que é o maior erro que as pessoas cometem quando elas abrem o seu negócio? E qual que é o segredinho que a senhora deixa para que esse negócio se mantenha realmente duradouro? Eu vejo assim, as pessoas, às vezes, elas gastam mais do que ganham, do que produzem, né? Então, eu vi assim, muito facilmente, as pessoas estavam indo bem, de repente elas estavam com um carro, último do ano, com casa na praia, com uma série de confortos. Não que ela não pudesse, ela pode, né? Mas a gente tem que ter o pé no chão. Você não pode ir além daquilo, né? Que realmente você está ali acumulando, né? E fazendo com que a empresa, aquilo que você produz, realmente não pode esvaziar o caixa. Não pode. Você tem que separar as coisas. Esse é um investimento da empresa e esse é o meu prolabore, né? Se for o caso. Então, eles confundem um pouco. Porque, assim, claro, quando você não tem o equilíbrio, né? E acaba achando que tudo vem muito fácil, você acaba gastando muito fácil. Eu tenho uma frase do meu marido que eu gosto muito de usar, que ele fala o seguinte: a minha empresa não é minha, é do meu cliente. Então, eu tenho que estar sempre reinvestido para oferecer o melhor para ele. Porque se ele não estiver mais ali, acabou. Não existe empresa para mim. É para o meu cliente. Ele é o dono dessa empresa, de fato. Exato. Né? E sabe de umas coisas também assim, veja. O empreendedor, ele pensa assim, eu tenho que produzir, eu não posso sair de dentro da minha empresa. Não. Eu acho que ele tem que dar um jeitinho, ele tem que encontrar uma solução para fazer uma visita para o seu cliente, que isso é bastante difícil. E eu lembro, naquela época lá, em 1990 diante, o pequeno empresário, né, o empresário de pequenos negócios, ele exatamente fazia isso, ele ficava dentro da sua pequena empresa. Né? E aí ele não tinha o contato com o cliente, ele achava que ele produzindo e alguém ia tocar adiante, ia oferecer, ia vender. Só que hoje é diferente, né? Você produz e você tem que estar acompanhando, tem que estar visitando o cliente, tem que estar dando o ar da sua... Da sua graça, do seu esforço, né? Do seu trabalho, né? Então, é o network, né? Manter aquela relação, né? Próxima, de confiança, isso. Realmente, concordo com a senhora 100%. E a senhora já teve restaurante? Já tive restaurante. Isso foi um desafio bastante grande. Por isso que eu respeito muito as pessoas que têm restaurante, né? Porque o restaurante é um desafio porque mexe com os alimentos, né? Alimentação. Graças a Deus, no nosso restaurante, nós nunca tivemos problema algum. Nós trabalhamos muito e eu sempre digo, foi uma das épocas da minha vida que eu mais trabalhei. Onde ficava esse restaurante? Onde era? Qual é o nome? Na Rua São Paulo, o Green Garden, né? Porque tinha uma área verde muito linda, né? E aí a gente chamou de Green Garden. E nós fomos bastante inovadores. Porque naquela época, em 1998, 99, por aí, ninguém servia saladas ao natural, né?
era tudo na base do cozido, né? Aham. E a gente começou a colocar saladas mais naturais. E isso foi uma surpresa, porque as pessoas olhavam, mas pensavam, será? E aquilo foi um sucesso. Um sucesso. Depois as pessoas realmente aderiram e nós fomos muito felizes naquela época. Eu realmente trabalhei muito, porque as compras eram comigo. É bem o cansativo. desenvolvimento do cardápio era comigo. E também, no dia a dia, eu é que produzia saladas. Olha aí. Então, Quanto tempo a assim, senhora teve restaurante? 5 anos nós 5 tivemos, anos. 5 anos. Então, eu vejo assim, ó, que a área, né, dos restaurantes é uma área muito desafiadora e eu respeito muito. Muito bem. Vou pegar uma pausa rapidinho aqui do nosso set, do nosso bate-papo, para falar um pouquinho da Dermoestética, né, Gui? A Dermoestética que patrocina esse podcast Mulheres na Pan. Deixar um beijo para Maria Cecília, para toda a equipe, né, que faz o dia a dia da Dermoestética. Gente, se você precisar de manipulado, cosméticos, medicamentos, pode contar com a Dermoestética, porque com certeza essas meninas são fera, essa equipe é fera e vai rodar um VTzinho aí para você saber mais. Dermoestética Farmácia de Manipulação. Há 30 anos oferecendo atendimento personalizado e produtos de qualidade para Blumenau, Gaspar e região. Solicite seu orçamento de forma presencial via WhatsApp ou e-mail. A Dermoestética está capacitada para produzir diversos tipos de fórmulas, nas mais variadas formas farmacêuticas. Fórmulas de modulação hormonal, cosméticos, fórmulas dermatológicas, nutricionais, esportivas, manipulação de medicamentos, homeopatia, florais, além de muitas opções em produtos industrializados. Dermoestética, oferecendo saúde, beleza e bem-estar. Tá aí, então, Dermoestética, obrigada pela parceria e já sabe, né, precisou de manipulados? Fale com essa equipe fantástica. A Dermoestética fica bem em frente, em Blumenau, né? Em frente com o Hospital Santa Isabel, tá, gente? Dona Suzete, vamos seguir o nosso bate-papo. Bom, a senhora falou um pouquinho dessa tua trajetória com o empreendedorismo, deixou ali um recado muito importante sobre essa questão, né, de estar sempre cuidando com as finanças do seu negócio, pé no chão e sempre buscar aprimorar o seu negócio investindo. Perfeito. Como surgiu a iniciativa da Asaprev? Agora vou mudar um pouquinho de assunto, que a Asaprev é incrível. Eu já conheci a estrutura da Asaprev, vocês deixaram a associação com uma sede linda, toda, mas assim, gente, ó, com todo o capricho, oferecendo tantas atividades para o aposentado, para o pensionista, para quem chega ali que é associado. Como surgiu e como é que está hoje esse trabalho? Então, esse foi um outro desafio, né? Porque o nosso amigo, o senhor Raul Clemente Pereira, que era presidente, adoeceu e nos chamou, né? E disse para o meu marido, o Wildo, né? Olha, eu gostaria muito que vocês assumissem a associação, colocassem o nome à disposição, né? Para dirigir a Asaprev, porque eu tenho um grande amor por aquela associação e pelos associados. E aí, como é que a gente ia dizer não, né? Então, senhor Raul, pode ficar tranquilo, a gente vai assumir. Aí ele ficou muito contente, nós colocamos o nome à disposição e começamos a enfrentar. Quando nós chegamos na Asaprev, nós encontramos uma sede bastante assim fragilizada, né? Tínhamos que fazer alguns investimentos e tal, foi bastante difícil. Eu pensei até que a gente não poderia, né, dar conta disso, mas assim, ó, como eu disse, né, Tamara, quando são dois, quando é um casal, né, e eu disse assim, eu disse para o meu marido, vamos enfrentar, pelo bem do seu Raul, que ele siga em paz, e a gente vai levantar a associação. O Raul era um amigo de vocês? Ele era o presidente, né, e ele era muito amigo nosso, um senhor muito sábio. Ele se dedicou muito, né, aos aposentados, pensionistas. E aí a gente assumiu
né, ganhamos interessante, no dia que era para acontecer a eleição da diretoria, ele faleceu. Nossa. Tivemos que adiar, uma semana depois, a gente então fez, né, tornou-se possível a eleição e nós estamos lá até hoje, vamos fazer 16 anos. 16 anos. É. E a Asaprev, qual é o objetivo, assim? A Associação dos Aposentados Pensionistas, hoje também e idosos, nós temos essa tarefa de cuidar do bem-estar, das lutas pelas conquistas que ficaram, que não foram possíveis, porque os aposentados têm muita coisa que tem que ser revisto, né? E que tem que ser cuidado com mais amor, porque todas as gerações possivelmente vão chegar, né, um dia a se aposentar. Hoje a gente já sabe que é mais difícil, né? Tornou-se tudo mais difícil para se aposentar. Mas nós temos essa tarefa, né? Junto à Federação de Santa Catarina, né? Que fica em Florianópolis. O presidente Iburici Fernandes também é um grande presidente, muito atuante junto às associações, dando forças, né? E junto também com a Confederação, a COBAP, o seu Varley Martins também, que dirige. Então nós temos assim, em Santa Catarina, nós temos aproximadamente mais de 40 associações. São tudo associações bastante, com um trabalho muito grande, um trabalho realmente que dá suporte, né, ao aposentado. O aposentado não sabe em quem recorrer, ele tem uma associação hoje. Exatamente, no Brasil todo. Exatamente. Quantos associados a Asaprev tem em Blumenau? Olha, nós já chegamos, né, num patamar de 800, 700, 800 associados. Mas com a pandemia nós tivemos uma queda. Porque o idoso, o que era recomendado? Não saia de casa, né? O que aconteceu? Os idosos não saíam, muitos também se foram, né? E a gente acabou perdendo bastante associados, como outras associações também de outros setores, né? E a Asaprev, no estado de Santa Catarina, elas são consideradas associações que lutam bravamente. Daí nós estamos aos poucos recuperando esse número de associados. Nós temos investimentos lá que são voltados para a área da saúde, para o lazer, né? Com atividades, temos aula de yoga, temos artesanato, temos roda de conversa, temos convênios com Salvamed, com a Interblu, olha, vários exames benefícios médicos, tudo, né? Dentista, né? Sim. Tudo assim em favor do associado. Sempre pensando assim, o associado, o aposentado, é aquele que vive, na grande maioria, com um salário mínimo. E esse salário, ele não está sendo reajustado como deveria. Não está acompanhando. Né? Então, assim, isso torna-se assim, uma difícil tarefa, mas nada que a gente não consiga se empenhar. Nós temos um trabalho voltado em prol do associado muito grande. E eu quero dizer que o presidente Hildo, ele se empenha muito. É uma pessoa empreendedora, como você falou. É verdade. Ele conseguiu deixar tudo muito confortável, com ar-condicionado, né? Com um piso bonito, com um teto bonito, com uma iluminação, com ar-condicionado, muito digno o ambiente para quem chega lá, com certeza. Isso, e também, né, com computadores. Então, assim, um trabalho bastante grande. A gente faz pequenos eventos. Fizemos agora um evento, Dia do Idoso. Dia do Idoso, que foi sempre lembrado no dia 1º de outubro, Dia 1º né? de abril, né? Fizemos no dia 30, que era sexta-feira. Abril não, né? Outubro, não é isso? Ai, desculpa. Outubro, né? Desculpa, foi em outubro, né? Agora, no mês de outubro. Então, já é o 14º evento que nós fazemos uma missa, e depois da missa nós vamos para o Porta Aberta, né? Que é um salão lá da paróquia, né? Hoje catedral também, né? E a gente, então, ofereceu café, dança, serviços, sorteios de prêmios. Olha, um evento belíssimo, com né? certeza, com certeza. Fica aí, então, a sugestão para você conhecer a Asaprev, tá, gente? Telefone de contato para quem quiser conhecer, se informar mais. Sim, a Asaprev fica na rua Daniel Pfaffendorf,
296, bem pertinho da Kremer, o telefone 3340-1265 ou 3340-1747. Muito bem. Tamara, eu não posso deixar de lhe presentear com esse livro que nós fizemos na Asaprev, Poemas. Eu sou uma pessoa apaixonada por poesias, né? Eu sei. E eu quero lhe dar esse livro. Obrigada, dona Suzete. Poemas, histórias, crônicas. Ó, que lindo. Isso aqui é um trabalho que vocês fizeram com os associados. Os associados, né? Imagino. Ai, já parou numa aqui, a Poesia das Plantas. Suzete Santos de Novaes. Vou ler. As plantas nascem, crescem e se vão. Esperam um olhar, um carinho, o afago das mãos. Não querem estar sós, jogadas na imensidão. O verde que se espalha ilumina nossos dias, suas cores, seus cheiros, ó que exagero. São tantos tapetes que se arrastam, que se jogam no chão. Se queres fazê-la sorrir, o segredo está no abraço do amor, da paixão. Que lindo! Lindo, lindo, lindo. Obrigada, dona Suzete. E é isso aí, chegamos ao final, então, de mais um podcast Mulheres na Pan. Eu poderia ficar falando muito mais tempo aqui, mas quero agradecer demais a senhora, dona Suzete. Obrigada por ter vindo hoje aqui. E uma mensagem final para a mulher que está nos assistindo. Você que já superou tantos desafios, né? E que está aí hoje com a sua idade, nem parece que tem a idade que tem, que já viveu tanta coisa, uma mulher experiente, uma mulher que continua acreditando no nosso país, que continua fazendo tudo que faz com tanto amor. Como manter esse espírito e essa vontade de fazer as coisas darem certo, dona Suzete? Olha, Tamara, eu vejo assim, ó. Primeiro lugar é a paixão, né? É a paixão, é o entusiasmo que a gente tem que ter para com aquilo que faz. E eu vejo assim, vamos ajudar o próximo, né? O próximo precisa da gente. Se a gente tem o que oferecer, a gente precisa se dedicar. Então, a minha paixão é o próximo. Eu durante a minha vida toda, eu fiz questão de ajudar as pessoas e continuo nessa caminhada, ajudar as pessoas. E o Brasil precisa, né? Nós aqui, um país imenso, país de muitas fragilidades também, e com certeza quem faz o bem vai receber o bem. Por isso eu me sinto feliz e a gente continua se empenhando sempre. Muito bem. Obrigada, minha querida, hoje por ter vindo. Obrigada, muito obrigada. Amei demais. Meus amores, vamos ficando por aqui. Hoje minha convidada foi Suzete de Novaes, ela que é vice-presidente da Asaprev, Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos aqui de Blumenau. Compartilhe com quem você quiser esse vídeo. Dê um like, dê aquele joinha, pra gente, nos ajuda muito a impulsionar esse conteúdo. E se você quiser comentar aqui também nesse nosso episódio, quiser deixar aqui dicas também, quiser deixar sugestões para outras mulheres virem aqui, com certeza é sempre muito bem-vindo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.